Chegamos agora na quarta atitude que pode estar te mantendo na trilha da má alimentação dos maus hábitos, que é a autocomplacência excessiva. Por que eu dei esse nome? Bem, vamos lá no dicionário. O que é uma complacência? E por que eu usei mais da aplicação não tão própria, né? Porque a gente tem uma aplicação própria de complacência, mas existem outras aplicações para a palavra complacência que se encaixam no que eu estou querendo dizer. Bem, por complacência, a gente entende que é quando você tem uma disposição para corresponder muito aos desejos de outrem com a finalidade de agradá-lo, certo? Então, é quando você quer muito agradar uma pessoa e por isso você acata, você concorda com todos os desejos dela. Isso é complacência. Isso em si não é algo ruim. Na verdade, a complacência é algo muito bom. Inclusive, em alguns dicionários, eu li que uma das significações é que é uma virtude de quem trata alguém com brandura, com uma certa brandura. Porque você trata aquele outrem com uma delicadeza, correspondendo a tudo que ele necessita e tudo que ele deseja. Mas o que acontece? Ao falar de autocomplacência, complacência para consigo mesmo, significa que eu vou querer ter uma disposição muito grande para agradar e corresponder a todos os meus desejos quando eles vierem, quando os meus desejos vierem com a finalidade de me autoagradar. Isso, por um lado, pode ser bom e muito bem aplicado em algumas situações. Mas quando se torna algo excessivo, o que acontece é o que muito da maioria das vezes acontece com uma pessoa que não consegue seguir numa trilha que ela determina para ela, é que ela começa a corresponder, a concordar e a aceitar todas as vontades e os desejos que aparecem na mente dela. Mas não quer dizer que todas as vezes que esse pensamento aparecer na sua cabeça, você vai ter que concordar com ele. Você vai ter que acatar e corresponder a essa vontade, a esse desejo, ok? Essa autocomplacência excessiva se trata logo de uma disposição excessiva de agradar e de corresponder aos seus desejos, seus próprios desejos. Ora, o que acontece é que nem sempre todos os nossos desejos e todas as nossas vontades que nos aparecem são benéficas para nós mesmos. Há vontades e desejos que, quando forem analisadas à luz da razão, podem não corresponder a um resultado benéfico. Inclusive, esse conceito de complacência aplicado de uma maneira imprópria, né, em outro significado, eu encontrei em outros dicionários que significa também aplicado em determinadas situações uma autossatisfação acompanhada do desconhecimento de perigos. O que é muito próprio do que eu estou querendo dizer. É como se você tivesse uma autossatisfação viciante, incontrolável, uma vontade incontrolável de se autossatisfazer, que muitas vezes te leva a ter um desconhecimento dos perigos por trás dessa autossatisfação. Aquilo te mantém tão ligado no que você quer, dos seus desejos, das suas vontades, que você acaba desconhecendo e não percebendo quais são os perigos daquilo. E quando eu digo que é algo muito excessivo, é porque ocorre com muita frequência na nossa vida, sobretudo daquelas pessoas que não estão conseguindo mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos por alguma coisa que está, alguma justificativa que sempre lhe tira daquele objetivo, daquela meta dela. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos sabotamos. Eles gostam muito de usar essa palavra, né? Os sabotadores. Nós nos sabotamos. Mas na verdade é que ao termos uma correspondência excessiva para com as nossas vontades, os nossos desejos, nós damos muitas desculpas para nós mesmos, disfarçadas de racionalidade, que vão fazer com que a gente desista de uma meta pré-estabelecida que a gente já colocou. Por exemplo, se eu coloquei na meta da minha vida que eu vou eliminar doces, por exemplo, por determinada quantidade X de dias eu vou eliminar doces, eu não vou comer doces. Você consegue no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, acontece uma coisa muito estressante no seu trabalho, você fica mal, emocionalmente mal, abalado, muito cansado, muito estressado, você não teve tempo de planejar nada e quando você chega tarde da noite,
Você pensa, eu mereço hoje comer esse doce porque eu passei por muita coisa. Então veja que você foi autocomplacente consigo mesmo, entendeu? Você quis agradar a você mesmo, você quis corresponder aos seus desejos, criando uma desculpa de que você merece. As frases que nos aparecem na nossa cabeça relacionadas a isso geralmente são eu mereço, só por hoje, eu passei por muita coisa, então hoje eu vou dar esse desconto. Deixa-me ver o que mais. Eu já consegui conquistar essa meta durante X dias, então só hoje eu vou abrir essa exceção, depois eu continuo. Compreendem? Então, existem muitas situações em que essa autossatisfação, ela pode parecer ingênua, claro, em um momento ou outro pode ser ingênua e não ter muito efeito, mas se for levada ao extremo e com muita frequência, ela se torna aquela atitude que está fazendo com que você não consiga progredir. Porque todas as vezes que você se coloca uma meta, você mesmo se sabota e diz, mas eu mereço isso, e coloca aquilo que você não queria. Aí você tenta continuar e de novo você coloca, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Aí você se sabota de novo e assim vai sucessivamente. Então, para resolver isso, o que eu sugiro? Duas situações aqui, né? A primeira, de uma maneira muito prática, voltado mais à alimentação especificamente, é você fazer um diário alimentar. Você preencher um diário alimentar por uma quantidade de dias, por exemplo, durante 7 dias. Por quê? Para que você veja e reconheça esses pensamentos. Quais são essas desculpas mais frequentes? Quais são as situações mais frequentes que fazem com que você tenha essa autocomplacência? Como é que você faz isso? Eu vou colocar aqui disponível um diário alimentar interativo no Canvas. Para quem gosta, né? Você pode imprimir, né, e preencher a lápis, para quem gosta de lápis, mas para quem gosta de uma coisa que é mais preencher no computador, no tablet ou algum dispositivo eletrônico mais acessível, você tem a opção também de ir marcando aqui no próprio dispositivo eletrônico, certo? E por que é importante esse diário alimentar? Esse diário alimentar, na verdade, ele não é um diário que você vai anotar o que você comeu e quanto você comeu. Não. Você vai anotar como você estava emocionalmente na hora que você comeu. Quais eram as ideias por trás, quais eram as necessidades por trás dessa atitude que você tomou. Então, por exemplo, eu vou mostrar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês acessarem. Esse diário alimentar, vocês podem baixar e preenchê-los conforme vocês quiserem. Pode ser uma ferramenta para iniciar essa autopercepção. É algo que a gente utiliza muito na nutrição, esse diário alimentar, principalmente aplicado a comportamento. Eu preciso identificar na pessoa qual é o comportamento que sempre está associado ao mau hábito da alimentação. Então, por exemplo, nesse diário alimentar, a gente vai ver a refeição, né? Você café da manhã, lanche, almoço. Ao lado vai ter uma coluna para você colocar como você estava sentindo naquele horário da refeição. Qual era a emoção que você estava sentindo? Aqui tem as opções. Você estava feliz? Você estava triste? Você estava muito irritado? Você estava cansado? Você estava calmo? Então, veja qual era a sua situação interior no momento da sua alimentação, porque isso influencia muito, muito. Se a gente está bem, a gente come bem. Mas muitas das vezes, quando nós estamos mal aqui, isso influencia na hora que estamos comendo. E na coluna ao lado, você vai ter um espaço para preencher, escrevendo algo que vai te dizer o que te fez sentir assim. É como se fosse uma anotação sua, é um diário seu, para você. Especificamente, teve alguma situação que te levou a ter aquele sentimento que você anotou? Por exemplo, eu estava... Aí você descreve como você estava e com quem você estava. Comecei a me sentir assim quando tal situação aconteceu. O que aconteceu foi que isso, né? Alguém disse ou fez aquilo que me incomodou. Então você diz uma coisa impactante que aconteceu naquele dia, naquele momento, que fez com que você
mudasse a sua percepção da relação com a comida. Na coluna ao lado, você vai indicar o seu nível de fome. Como assim o seu nível de fome? O quanto você tinha fome antes de você começar a comer. Aí eu coloquei aqui, organizado, numa nota de 1 a 10. Sendo que o 1 é quando você tá muito, muito faminto, mas é aquele faminto passando mal, quase desmaiando. E o 10 é aquele satisfeito, aquele cheio, aquela pessoa que comeu tanto, tanto, que ela tá passando mal e quase vomitando. E o meio, né, o número 5 é quando a pessoa está satisfeita, ela se alimentou o suficiente, nem para mais nem para menos, comeu a quantidade que era necessário para ela. E na coluna ao lado, você vai marcar, dentre as opções, são opções interativas, né, que você só marca, o quanto você comeu. Por exemplo, eu comi, eu não comi, eu comi pouco, comi o suficiente, passei da conta, ou eu exagerei demais, né? Então eu coloquei essas gradações. E aí, se você preencher isso eu coloquei aqui 7 dias. Durante 7 dias, para você ir acompanhando e fazer uma autoavaliação, você vai perceber, por exemplo, que há situações em que você estava muito faminto, mas que você não comeu. E pode estar relacionado a um momento de tristeza. Ou o contrário, você não estava com fome, mas você exagerou demais na comida, e quando você vai correlacionar com o momento, você percebeu que você marcou triste. Você comeu porque estava triste, não porque precisava, mas porque estava triste. E assim, o diário alimentar é uma forma bem simples e prática para quem quer colocar a mão na massa e tentar fazer uma coisa, um pequeno ato, né, que possa lhe ajudar a começar essa trilha da boa alimentação, dos bons hábitos, que pode te revelar os pontos, os momentos do seu dia em que você está praticando essa sua autocomplacência. É interessante fazer isso acompanhado de um profissional, como por exemplo um nutricionista, mas é algo que você pode também fazer no seu dia a dia se você tiver esse tempo e essa curiosidade de fazer essa análise. Uma coisa também interessante desse planner, desse diário alimentar que eu coloquei para download gratuito, é que lá já está programado um gráfico, que conforme vocês forem marcando, ele vai mostrar para vocês automaticamente quais são as emoções que mais sobressaem, qual é o tipo de fome, qual é o nível de fome que você tem a tendência a estar mais e quanto você está comendo, o que você marcou mais. Ele vai aparecer nesse gráfico as maiores quantidades e as porcentagens em relação àqueles dias que foram respondidos. O segundo ponto é uma solução mais teórica e a longo prazo, não tão prática, que é o quê? O oposto a isso, para resolver esse problema, em última análise, seria fortalecer a sua autodisciplina, fortalecer a sua vontade. E para isso, a gente vai ver depois, no futuro com certeza, quais são as maneiras da gente conseguir desenvolver isso. Porque quando a gente está falando de hábitos são atitudes, né, que são perpetuadas ao longo do dia com constância, né, com firmeza, com perseverança. Mas esses hábitos, em determinado momento, de tanto serem praticados e eles ficarem tão firmes na sua vida, eles se tornam virtudes. E quando a gente fala de alimentação, de dificuldades de controlar o prazer que se tem ao beber e comer, o descontrole que temos em relação a isso, as virtudes mais relacionadas a isso são a virtude da temperança. A temperança porque você precisa conseguir ordenar os seus prazeres. O quanto que você... Veja, a palavra tempero. Você precisa temperar uma comida, mas você não pode colocar nem muito nem pouco. Ou seja, você precisa mensurar o quanto se coloca naquela situação. Você precisa mensurar o quanto que você vai ordenar cada prazer e atitude da sua vida. A temperança é isso que nós vamos explorar depois em outros vídeos. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a autocomplacência excessiva, mostramos que uma maneira prática da gente aplicar isso para resolver isso na nossa alimentação é através de um diário alimentar que eu vou disponibilizar aqui para baixarem.
na descrição do vídeo. E deixei como dica que no futuro nós precisaremos fortalecer a temperança. Outro ponto muito importante relacionado a essa complacência excessiva para consigo mesmo é que a gente vai precisar controlá-la, ordená-la, porque para cuidar da nossa alimentação, para provocar uma mudança muito profunda na nossa vida de hábitos diários de vida e também para outras situações da nossa vida, a gente vai precisar desenvolver uma maior tolerância ao desconforto. A gente vai precisar aprender a tolerar mais o desconforto. O que é isso? Muitas vezes as pessoas nunca chegaram a realmente sentir o que é fome, mas na cabeça delas, elas têm pavor ao mínimo desconforto de uma fome, da qual elas têm medo. Como assim? Para quem já está fazendo jejum há mais tempo, quem tem esse hábito de fazer jejum, sabe que em determinado momento, quando você começa a fazer esse jejum, a tua fome, ela vai crescendo, 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 ela chega no ápice, certo? Só que ela não progride sempre em linha reta, assim, não é um crescimento exponencial. Em algum momento, essa fome começa a estabilizar-se e até decai. Depois de um certo tempo que você está em jejum, você acaba nem sentindo tanta fome assim. Acaba não percebendo tanto. É como se ela chegasse num ápice, esse ápice de sensação de fome, mas depois de um certo tempo já passa. E esse é o segredo. É por isso que algumas pessoas conseguem se manter num jejum mais prolongado, porque sabe que aquele desconforto inicial ele vai passar e depois ele vai se manter em um nível tolerável. Algumas pessoas têm medo disso. Tem medo de que esse dizer não a certas comidas, dizer não à diminuição da quantidade de comida, a mudança de hábitos, vai causar um desconforto na vida delas. E ao mínimo desconforto elas desistem e não toleram. Mas a gente precisa fortalecer isso. A gente precisa fortalecer essa nossa tolerância e desconforto. Porque na verdade não é tanto desconforto assim. Se a gente colocar na ponta do lápis, se você fizer esse exercício de tipo assim, quais são os maiores desconfortos que você sentiu na sua vida? Quais são as maiores dores? Vai lá listar, lembre das maiores dores da sua vida. Agora compare com 8 horas de jejum que você começou a fazer. Foi desconfortável? No princípio foi, mas foi a maior dor da sua vida? Foi algo muito, muito desconfortável? Você vai perceber que não. Você vai perceber que a maior parte dessa não tolerância ao desconforto foi apenas um pequeno desespero de achar que era algo muito grande, quando na verdade não é. Não é uma dor nem um desconforto